E a gente começa de Nova York com Priscila Yasbeck. Boa tarde para você. Oi, Débora. Boa tarde a você, a Mari, a todos que nos acompanham. Donald Trump concedeu uma entrevista longa de cerca de 2 horas ao jornal The New York Times nessa quarta-feira e ele foi questionado sobre o período em que os Estados Unidos vão manter a supervisão da Venezuela. Ele foi questionado se seria mais de 3 meses, se seriam mais de 6 meses ou mais de 1 ano e ele falou que acredita que seria muito mais tempo e ele também se recusou a dizer quando novas eleições vão ser realizadas na Venezuela. E disse que ele sente que o governo interino de Delcy Rodrigues está dando tudo o que os Estados Unidos sentem ser necessário. Ele também comentou sobre o setor de petróleo da Venezuela, falou que os Estados Unidos vão reconstruir o setor petrolífero de uma maneira muito lucrativa e mais. Disse que os Estados Unidos vão usar o petróleo venezuelano, vão levar o petróleo venezuelano e falou que estão baixando o preço do petróleo. Lembrando que a Venezuela vai passar a vender o petróleo a preço de custo, então, para os Estados Unidos, e ele falou que esse dinheiro que vai ser obtido vai voltar para a Venezuela, e disse que é um dinheiro que eles precisam desesperadamente. Ele falou que os Estados Unidos já estão começando a ganhar dinheiro com o petróleo sancionado, e ele não disse quando os 30 a 50 milhões de barris, que ele tinha comentado na terça-feira, que seriam entregues pela Venezuela, vão, de fato, chegar aos Estados Unidos, mas ele reconheceu que vai levar alguns anos para que o setor de petróleo seja reerguido. Lembrando que o setor de petróleo venezuelano hoje está muito sucateado. A Venezuela hoje consegue extrair de petróleo e bombear o petróleo na equivalência de cerca de 1/3 do que conseguia antes do regime chavista entrar no poder em 1999, antes de Hugo Chávez assumir o poder. E Donald Trump se recusou também a falar sobre as dificuldades que o governo Trump tem encontrado para convencer empresários americanos a fazer esses investimentos. Ele foi questionado pelos jornalistas do New York Times sobre essa reticência, justamente porque algumas reportagens, bastidores, dizem que esses empresários temem o ambiente político incerto, também as dificuldades de fazer algum tipo de investimento nesse sentido, mas ele não quis comentar nesse caso. Vale lembrar também que o secretário de Estado, Marco Rubio, já apresentou um plano para essa transição na Venezuela, que seria um plano de 3 fases, a primeira de estabilização do país, a segunda de recuperação econômica e a terceira de transição de poder. Trump também respondeu a perguntas sobre por que ele escolheu Delcy Rodrigues para fazer essa transição e não Maria Corina Machado, a líder da oposição, que os próprios Estados Unidos tinham dito que era a verdadeira vencedora das eleições por meio de Edmundo Gonzalez, que concorreu no seu lugar, já que ela tinha sido impedida de concorrer às eleições na Venezuela. E ele não respondeu por que ele preferiu reconhecer Delcy Rodrigues, mas a gente já tinha trazido até aqui no 360 anteriormente que até mesmo relatórios da CIA, da Agência de Inteligência Americana, tinham recomendado a Donald Trump fazer uma transição com Delcy Rodrigues, porque Maria Corina Machado, a líder da oposição, poderia trazer algum tipo de instabilidade à Venezuela, e o governo Trump não quer instabilidade, teme ter que mandar tropas para a Venezuela, e também o governo Trump quer estabilidade justamente para fazer a exploração do petróleo venezuelano. E ele disse, inclusive, que o governo de Delcy Rodrigues, esse governo interino, está dando tudo o que o governo Trump sente que é necessário. Ele falou, não se esqueça, eles tiraram o óleo de nós anos atrás, algo que o Donald Trump vem repetindo. Ele que tem essa narrativa de que quando o Nicolás Maduro nacionalizou o petróleo e retirou e pediu que as empresas americanas que investiam no setor se tornassem sócias minoritárias da PDVSA, da estatal venezuelana, Donald Trump enxerga isso como um roubo. Ele faz um exagero dizendo que as empresas, que a Venezuela teria se apropriado do petróleo que é da própria Venezuela e que pertenceria a essas empresas americanas. Então Donald Trump repetiu isso também durante a entrevista. Ele falou que não tem falado diretamente com Delcy Rodrigues, mas disse que Marco Rubio, seu secretário de Estado, tem falado com ela diretamente. Ele também interrompeu essa entrevista para conversar com Gustavo Petro, presidente da Colômbia, numa ligação telefônica. Inclusive, curioso o fato de que ele permitiu que os jornalistas do New York Times ouvissem
ouvissem essa conversa, e ele voltou dessa conversa dizendo, inclusive, que basicamente dissipando qualquer tipo de possibilidade de alguma ação militar contra a Colômbia, depois que ele fez ameaças a Gustavo Petro, disse que ele era doente e que ele permitia a entrada de cocaína via Colômbia nos Estados Unidos. Por fim, Débora, ele também se vangloriou da operação para a captura de Nicolás Maduro. Ele falou que acompanhou tudo muito de perto, acompanhou de perto uma réplica do complexo onde Maduro estava para ver tudo no detalhe, e ele disse que à medida que a operação se desenrolava, ele estava com medo de ser uma operação fracassada, comparando com o que aconteceu em 1980, em abril de 80, quando Jimmy Carter tentou resgatar 52 reféns que estavam presos no Irã, e houve um acidente entre um helicóptero e um avião, e essa operação foi fracassada. Então ele falou para os jornalistas que houve o desastre de Jimmy Carter, que isso destruiu sua administração e que ele tinha medo de que isso acontecesse também nessa operação, que ele considerou um sucesso, apesar da morte, né, que não é confirmada, mas que o jornal The New York Times, segundo apurações, diz que foi uma operação que resultou na morte de pelo menos 70 venezuelanos e cubanos. Por fim, também, ele perguntou se ele enviaria tropas ao terreno, à Venezuela, caso houvesse algum tipo de convulsão social, caso também se o governo venezuelano interino não concordasse com as exigências dos Estados Unidos, por exemplo, de expulsar russos e chineses que atuam ali junto ao governo venezuelano, e ele falou que não pode dizer isso e que ele não gostaria de dizer isso, mas que o governo interino está tratando o governo americano com muito respeito e eles estão se dando muito bem. E ele também foi questionado se ele viajaria à Venezuela em algum momento. Ele falou que em algum momento será seguro e que ele gostaria sim, mas sem dizer mais detalhes sobre isso. Então, uma entrevista longa de Donald Trump trazendo aí mais detalhes sobre isso. Ele também falou sobre outros assuntos, a gente depois vai falar também sobre o que ele comentou de Minneapolis, ele falou sobre a OTAN, falou sobre a Ucrânia, uma entrevista extensa então que vem aos poucos sendo publicada e divulgada. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais informações, Débora.